Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo e eu vou apresentar a resolução da lista de exercícios 1 de métodos numéricos. Então, eu estou utilizando a ideia do PyCharm e aqui eu fiz a importação, primeiramente, das bibliotecas do NumPy e do Matplotlib. O NumPy é uma biblioteca que tem várias funções matemáticas. O Matplotlib é uma biblioteca que é utilizada para fazer plotagem de gráficos. Esse SNP e SPDT é uma nomenclatura que a gente vai utilizar ali embaixo nos códigos para fazer a chamada dessas funções presentes nas bibliotecas. Então, vamos para o exercício. Então, utilizando o seno, cosseno linspace do NumPy, mais matplotlib, tem que calcular e apresentar o gráfico do seno e do cosseno de x nesse intervalo. E então, vamos para o código. Então, primeiramente, eu criei a função f de x, então utilizando esse def f de x. Então, f de x é igual a np.seno do eixo x. Então, no caso, eixo x são os valores de x que eu vou utilizar para fazer essa função, né? Então, essa função vai utilizar esses valores, vai trabalhar com esses valores para fazer o seno. E esse np.sim é justamente a função seno que existe na biblioteca do NumPy. Então, a gente tem que utilizar essa nomenclatura do np.seno. E essa função é uma função que retorna valores, então ela retorna os valores de f de x. Da mesma forma, eu utilizei para ter a função cosseno. Então, nesse caso, é o g de x, é gx. Então, gx é igual a np.cosseno do eixo x. Ela também retorna os valores dessa função. Então, aqui, esse π é igual a np.π. Eu criei esse parâmetro π e atribuí a ele o valor de π que existe na biblioteca do NumPy. Então, utilizando esse np.π. Então, esse eixo x aqui foi um vetor que eu criei. Eu criei ele utilizando o linspace que foi pedido ali no exercício. Então, o linspace é utilizado para criar vetores. E aqui, esse primeiro termo seria o limite inferior. O segundo termo seria o limite superior. E o 100 é a quantidade de pontos. Então, você define a quantidade de pontos que você quer e o linspace divide de forma igual. Então, ele vai acrescentando, né, esses valores, subindo os valores de acordo com o número de pontos que você quer. Então, aqui eu fiz que seno de x igual a f de x e cosseno igual a g de x, porque na hora de fazer aqui o plot, esses parênteses dá problema. Então, só para não ficar com esses parênteses. Então, aqui eu fiz o pt.plot do eixo x do seno. Então, estou fazendo a plotagem do seno e dos valores do eixo x. E aqui a mesma coisa para a plotagem do cosseno. Então, plotagem do eixo x, então os valores de x, e da função cosseno. E aqui o pt.show é para apresentar o gráfico. Então, eu vou dar um run. E tá aqui as duas funções. Então, a função cosseno laranja, que em 0 ela é 1, e a função seno em azul, que em π sobre 2 ela é 1. Então, eu já deixei todos os códigos aqui não tá comentado, justamente para quando eu fechar um gráfico, ele já abriu outro, não ter que ficar comentando e descomentando. Então, no exercício 2, tem que utilizar o mesmo intervalo, e agora o cosseno com abscissa e seno com coordenada, que vai ser justamente para formar um círculo. Então, aqui eu criei duas funções, né? f de y. Então, f de y é igual a np.seno do eixo y. Então, aqui, né, tô pegando os valores que foi pedido ali para fazer a inversão, né, utilizando o cosseno como abscissa e o seno como ordenada. Então, eu utilizei, né, o np.seno do eixo x, y. Então, vai para os valores do eixo y e atribuir a função seno. E ele retorna essa função. E aqui eu estou definindo g de x, então estou utilizando o np.cosseno, que é justamente g de x é igual ao cosseno dos valores do eixo x, e retornando também os valores dessa função. Aqui, cria esse parâmetro π, para atribuir o valor de π existente na biblioteca, com np.π. E aqui estou criando o eixo x e o eixo y, né, os vetores, que seria utilizando np.linspace, e menos π a π, com 100 pontos. Então, o eixo y seria igual ao eixo x, para fazer aquela inversão, né, da abscissa e ordenada. Aqui, como anteriormente, eu fiz que seno igual a f de y e cosseno igual a g de x, por causa dos parênteses. Então, aqui eu vou ter a plotagem plt.plot da função seno e da função cosseno. Esse plt.axis scald
para fazer o gráfico ficar em escala, para ele não ficar por exemplo, ficar a altura maior que a largura ou vice-versa, para ele ficar mais centralizadinho. E o PLT.show é para apresentar o gráfico. Então aqui é o gráfico, então só verificando o quadradinho devido àquele PLT.axis lá, e ficou no formato de um círculo, que era esperado. Então agora no exercício 3, tem que pegar a função seno de x no mesmo intervalo, mas agora utilizando uma função diferente, np.arrange, com base de 0.2. E botar 6 gráficos, desde seno de x até seno de x menos 1. Então ele tem que utilizar diferentes modelos de linha. E também de cor, se quiser ou não, né? Utilizar as cores para testar as cores. Então aqui, eu fiz que x é igual a np.arrange. Então estou criando um vetor x, são os valores do eixo x. E só que ele funciona de uma forma diferente do linspace. Quando no linspace a gente coloca o número de pontos que a gente deseja, aqui a gente coloca o incremento, né? O passo da função. Então vale de 0.2, ela vai incrementando a função. Desde menos π até π. Então aqui eu utilizei o menos np.π direto, não utilizei, né? Não criei um parâmetro para ele, para mostrar que dá das duas formas. E aqui eu criei as funções, desde f1 até f6, até f6, que seria a função seno de x menos 0.2, menos 0.4 até x menos 1. Então, utilizando para isso, né, np.seno. E aqui eu vou estar fazendo a plotagem de todos os gráficos, e vai ser feito num gráfico só. Então, aqui estou inserindo os valores do eixo x, esse f1 seria a função 1, seria a função seno de x, e aqui eu estou colocando o formato que eu quero símbolo da linha. Então, aqui no caso vai ser uma linha contínua. Esse label é a legenda de cada função, para quando o gráfico for plotado, fica fácil identificar qual é cada função. Então, aqui, né, estamos fazendo plot de todos os gráficos, alterando o símbolo deles e alterando a legenda deles. Então, utilizei o plt.legend para poder aparecer essa legenda no gráfico, e o plt.show para ele mostrar o gráfico. O exercício falava que podia utilizar, né, o era opcional, utilizar diferentes cores, mas ele mesmo, né, padrão, já coloca diferentes cores quando são várias funções em um gráfico só. Então aqui tá 6 funções, desde x, sendo de x até sendo de x menos 1, e aqui a legenda ela mostra qual é cada função. Então, lá com um tracinho só, com os dois traços, seguindo os traços tipo, em sequência, com 2 pontos, com um traço e ponto, com um ponto e com um ponto maior. Então, aqui o exercício 4. Tem que pegar e botar a curva dada por o x é igual a seno de t, e y igual a 2 senos de t. Então, vamos botar, né, duas funções de t. Intervalo de 0 a 2π com 100 pontos. Então, se aqui está informando o número, quantidade de pontos, tem que utilizar o linspace. Então, π é igual a np.π, então atribuindo os valores de π da biblioteca para o parâmetro π, criando o t, né, que seria o vetor t que são os valores que vão ser utilizados na função. Então, é o np.linspace, de 0 até 2π. Então, esse asterisco sozinho é multiplicação com 100 pontos. Então, aqui agora eu estou criando, né, as funções x é igual a np.seno de t, y é igual a 2 vezes a função seno de 4t. Lembrando, né, o asterisco é a multiplicação. E aqui, né, eu não criei igual no primeiro e segundo exercício, eu criei uma função tipo, separada, né? Eu só utilizei dessa forma para colocar as funções. E aqui, né, fazendo a plotagem das duas funções, plotagem de x e de y em função de t, e para t.show para mostrar o gráfico. E aqui está o gráfico das duas funções juntas, né? Então, fechar esse gráfico, vamos para o próximo exercício. Então, exercício 5.
tem que botar esse polinômio com x no intervalo de menos 2 a 2 com 200 pontos. Então, novamente, ele dá o valor de pontos desejados. Então, utilizamos o linspace. Então, aqui ó, tem que colocar o f de x em uma função. Então, utilizando aquele def f de x. Seria diferente desse caso que eu só utilizei esse x igual. E retornar a função, normalmente, já usando do return. E antes do plt.show, tem que chamar o plt.grid, que esse plt.grid ele deixa quadriculado atrás do gráfico. Então tá, estou criando a função f de x, que seria y igual àquele polinômio. Então, o asterisco é a multiplicação, e os dois asteriscos é uma potência. Então, no caso, aqui seria uma potência de x elevado à quinta, aqui seria x ao cubo e x ao quadrado. E utilizando esse return, ele retorna esses valores dessa função. Aqui eu vou criar o vetor x, então são os valores do eixo x, que variam de menos 2 até 2 com 200 pontos. E aqui, para não ter aquele problema dos parênteses, eu fiz que fx é igual a f com x, do x entre parênteses, para poder utilizar o plot sem ter nenhum problema. Então aqui no plt.plot, os valores de x, os valores da função, né, de fx, e a legenda do polinômio. Então no gráfico vai aparecer também a legenda de qual que é aquela função. plt.grid é para fazer o quadriculado, plt.legend para mostrar essa legenda no gráfico, plt.show para mostrar o gráfico. Então está aqui a nossa função de menos 2 até 2, contra o quadriculado do plt.grid e a legenda do polinômio. Então essa função é a função de 4x à quinta, menos 12x ao cubo, menos 6x ao quadrado, menos x menos 2. Então essa foi a apresentação e até o próximo vídeo.